Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Ordem da Fênix é o maior livro da saga Harry Potter. E quando ele estava sendo adaptado para o cinema, a grande preocupação dos fãs era: como vai caber tudo isso de um livro em um só filme? Será que eles cortariam partes importantes? Spoiler. Sim, eles cortariam partes importantes. O recém-contratado diretor da época, David Yates, declarou já em entrevistas que o filme tinha ficado com 3 horas em sua versão final, mas eles precisavam cortar, então eles tiveram que tirar em média aí uns 45 minutos de filme. Ou seja, muita coisa que estava no roteiro acabou não indo pra frente e muita coisa que foi gravada acabou sendo deletada. E hoje, na estreia da 5ª temporada do quadro Magia do Cinema, você vai conferir 62 cenas que foram deletadas, jogadas fora em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Lembrando que não são partes que foram cortadas do livro, são partes do filme mesmo, que foram gravadas, que estavam no roteiro, mas não foram pra frente. Você sabe o que não pode ser deletado ou ficar de fora de jeito nenhum? O seu like nesse vídeo. Então, meu bruxo, minha bruxa, deixa o seu like desde agora já, porque ajuda muito. Dessa forma, os meus conteúdos são entregues para mais pessoas. Logo ali no começo do filme, a gente ouve os amigos do Duda caçoando, tirando o sarro de que ele tinha metido a porrada em um garotinho. Antes desse diálogo acontecer, tinha uma partezinha que foi tirada, onde o Harry procurava notícias ali no jornal trouxa que ele estava lendo, e fazia uma cara de desagrado, fazia uma cara de frustrado, de descontentamento, porque ele não tinha encontrado nada. Provavelmente porque ele estava em busca ali de informações de trouxas desaparecidos e tal, por conta do retorno do Voldemort. Depois que Harry e Duda são atacados por dementadores e o Harry leva o primo até em casa, a gente tem uma partezinha deletada também, né? A gente vê ali o Duda apontando o dedo, falando que dando a entender que tinha sido o Harry e tal, mas também tem uma parte em que o Harry tá com a mão nos ombros assim, dolorido de ter carregado o Duda por tanto tempo, e o Duda vomitando no vaso de casa, no vaso de planta, não é no vaso sanitário não. Inclusive tem uma figurinha dessa cena no álbum ilustrado de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu lembro de ter estranhado na época que essa cena não tava no filme. Quando Harry chega no Largo Grimmauld, a casa da família Black, Sirius o cumprimenta com um abraço, né? Um momento ali de reencontro, muito legal. Mas essa cena também é cortada, ela é picotada ali, porque antes disso, o Sirius aparece, abre os braços e pergunta: sem um olá pra mim? Ainda no Largo Grimmauld, quando o Harry acaba vendo o jornal Profeta Diário lá sobre o Dumbledore ou ele ser mentirosos e tal, tem uma linha do Sirius que foi cortada, onde ele diz que aquilo tudo era uma armação para desacreditar o Dumbledore e o Harry publicamente. E o Lupin completava dizendo que temia que era isso mesmo. Nessa parte da cozinha, muitas cenas foram cortadas, porque também tem uma partezinha ali, depois que o Harry fala que queria se juntar à Ordem, que se o Voldemort estivesse formando um exército, ele queria lutar, o Sirius dá uma piscadinha pra ele, né? E aí a parte do Lupin foi cortada, porque ele dizia que, mesmo com tudo que o Harry tinha passado até ali, ele ainda não era um adulto, mas que se as coisas continuassem como estavam, né? Se elas continuassem por aquele caminho, em breve ele teria a chance de lutar contra o Voldemort. Durante a audiência do Harry no Ministério da Magia, tem uma partezinha também que foi deletada, onde o Percy sussurra pro ministro a pergunta que ele tinha que fazer ali pro Harry. O Percy atua como escriba, né, ali naquela audiência, que vai anotando tudo que tá acontecendo, tudo que tá sendo falado, e aí ele sussurra a pergunta ali que ele iria fazer pro Harry. A pergunta era se o Harry negava que tinha executado o patrono na frente de um trouxa. Aí no filme só aparece o ministro dizendo isso, não aparece o Percy sussurrando pra ele. Quando o Harry vai para a plataforma 9 3/4 ali para pegar o expresso de Hogwarts, o Sirius acaba acompanhando todos ali, deixando a Ordem bem preocupada, né, para ele não entregar o disfarce. Só que ele entra numa salinha ali e começa a conversar com o Harry. Uma parte do diálogo do Sirius ali também foi cortada. Depois da fala que tem no filme, né, que o que é a vida sem riscos, tinha uma parte que ele falava que a vida na casa dele ali escondida era tão ruim quanto estar em Azkaban. E aí ele pensa um pouquinho e retira o que disse e completa dizendo que na verdade
verdade, não tinha nada pior do que pessoas que acreditavam em tudo que liam. E aí nessa cena, uma outra linha também foi cortada que tem no trailer de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Depois que o Sirius entrega a foto da Ordem original pro Harry, ele fala que tá igualzinho antes, que as coisas estavam muito parecidas com a época da primeira ascensão do Voldemort. E isso tá no filme. Aí depois disso ele fala, primeiro muito calmo, tudo calmo demais, depois viria a tempestade. A cena que Luna Lovegood aparece pela primeira vez também era maior no roteiro do que a versão que está no filme. Quando o Harry se senta ali na carruagem, ele respondia de forma grosseira, porque ela falava, ah, você é o Harry Potter. E aí ele falava, eu sei quem eu sou. Então a Luna olha pro Neville e fala que não conhecia ele. E aí o Neville responde que não era ninguém. Só que a Hermione corrige ele dizendo, não tem essa de não é ninguém, você é Neville Longbottom. E aí então ela apresenta a Luna ali, igual tem no filme, que ela fala de lua e conserta, só que aí também tem uma outra linha que ela fala, ela é do ano da Gina, é da Corvinal. Isso tudo tá no roteiro. Nossa, agora essa cena deletada é uma cena muito nojenta da Trelawney. Pra mim, pelo menos, porque eu tenho agonia de coisas meladas, de sujar a mão em coisa melada. E aí, tem essa cena da Trelawney enquanto a Umbridge tá dando discurso, ela tá ali comendo, né, na mesinha ali do grande salão, só que ela começa a derrubar creme, aí ela põe a mão dentro do copo. Nossa, é uma zona isso. Essa cena eu não sei nem porque que foi gravada, mano. Poderia ter gravado tantas outras coisas. Não sei se a intenção deles foi mostrar que a Trelawney era muito atrapalhada, mas a gente já sabia, né? Quem assistiu o quinto filme assistiu o terceiro também, sabia como a Trelawney era. Então pra mim essa cena é um baita desperdício, assim, de tudo, de material, de tempo, de tudo. Poderia ter filmado outra coisa. E por falar na Umbridge, o discurso chato e entediante dela também tem um pouquinho mais de coisas no roteiro. Tem um momento que ela diz que a tarefa de transmitir habilidades antigas requeria máxima cautela e seriedade. E aí depois disso, ela diz que o progresso não seria encorajado como tá no filme. E aí entra outra parte que também foi cortada, onde ela fala que um equilíbrio entre o velho e o novo, entre a inovação e a tradição tinha que acontecer. Além disso, outra parte cortada também foi a Hermione falando a respeito do discurso, né? Porque o Ron fala, que monte de besteira. E aí no filme só tem uma fala que o Harry pergunta, o que isso quer dizer? E aí ela fala, que eles vão interferir em Hogwarts, mas não era só isso também. A Hermione fala, tem muito mais do que parece nesse monte de besteira. Antes dela explicar o que era, ela tinha essa fala. Na cena onde o Simas enfrenta o Harry ali no início do ano letivo sobre as mentiras, né? Que ele acreditava que o Harry estava mentindo sobre o retorno de Voldemort, o Ron acaba defendendo, eles sobem pro dormitório, mas depois disso tem uma cena deletada onde o Neville acaba falando que a avó dele falava que o Profeta Diário era uma porcaria e só publicava besteira, que ele acreditava no Harry. Na primeira aula da Umbridge também tem alguns diálogos cortados ali que estão presentes no roteiro. Ela diz que não era um eufemismo afirmar que os Gnomes, níveis ordinários em magia, determinaria em muitos aspectos o futuro deles. Realmente bem desnecessário, né? Todo mundo sabe, não precisava estar ali, então foi cortado. Ainda nessa cena, a Hermione também questionaria o método ali de abordagem daquele ano e a Umbridge responderia em uma fala cortada que as aulas, né, todo o cronograma ali, eram preparados por pessoas mais velhas e mais inteligentes que a Hermione. Tem bastante coisa deletada da Umbridge, hein, mano? Se a gente já odeia ela só com o que aparece, imagina se tivesse tudo que foi deletado dela, ela ia ser o anticristo. Quando o Harry vai cumprir a detenção ali, ele chega, a Umbridge pergunta se ele sabia por que motivo ele estava ali. E aí ele responde que sim, porque responderam um professor. E aí depois ele não aguenta e completa, falando a verdade. E aí a Umbridge fala pra ele que quem decidia o que era verdade ou não era ela. Olha, ditadorazinha nojenta. Essa cena deletada aqui mostra os alunos se divertindo no salão comunal da Grifinória ali em provavelmente final de semana, num periodinho de folga. Tem uma aluna fazendo trança no cabelo da outra, o Simas tá jogando carta, e o Harry tá solitário em frente à lareira ali, muito Mr. Lonely. A cena em que a Minerva e a Dolores acabam trocando umas farpas ali que tem no filme, tem uma partezinha que foi cortada do início da discussão delas, que elas estão discutindo desde lá de fora do pátio. No filme a gente só ficou ouvindo essas vozes e aí a cena é cortada já ali dentro de Hogwarts. Mas ali no roteiro e até gravada tem a cena delas discutindo, andando ali já antes mesmo do que aparece no filme.
Você já viu essa imagem do Lúcio Malfoy? Você provavelmente tá se perguntando de onde é isso. Essa imagem tá no Profeta Diário, quando a Umbridge é nomeada Alta Inquisidora de Hogwarts, e aí tem ali umas entrevistas onde uma manchete diz que os pais aprovam a Dolores como a Alta Inquisidora ali de Hogwarts, os pais apoiam o novo regime de Hogwarts, e aí tem essa foto do Lúcio porque ele foi entrevistado dizendo que ele acreditava que o Ministério sabia o que era melhor para os alunos. Ah, o Lúcio Malfoy. Lúcio Malfoy é aquele cara que dá pra confiar, né? Uma pessoa de caráter inquestionável, um cidadão de bem, preocupado com a família, né? O Lúcio Malfoy é isso aí, cara. Exemplo. E a cena em que a Dolores Umbridge inspeciona a aula da Trelawney, ela foi picotada em vários momentos, né? A gente só vê a Umbridge falando ali que queria fazer uma inspeçãozinha só e tal, mas nas partes deletadas, a Trelawney tá agachada ali pegando um livro, aí aparece o pezinho da Umbridge, e aí a Umbridge toda intimidando ela ali, toda pra frente ali como ela era, e aí no filme ficou só uns picotezinhos ali, umas coisinhas com trilha sonora animadinha, mas a cena mesmo deletada era mais tensa. E não foi só a inspeção da aula da Trelawney que foi cortada, a da aula do Snape também foi. Na aula, a Umbridge ficava insistindo com o Snape por que o Dumbledore não dava a ele o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. E então o Snape responde perguntando se ela já tinha experimentado perguntar pro próprio Dumbledore. E aí também tem uma parte que o Harry tava rindo disso junto com o Ron. No filme só mostra o Ron rindo e tomando uma cadernada lá, mas o Harry também dá uma risadinha. Depois da Dolores tentar expulsar a Trelawney do castelo, o Harry, o Ron e a Hermione estão ali no salão comunal da Grifinória, e aí tem aquela fala da Hermione, aquela maldita gárgula que tem no filme. Só que aí tem uma linha que foi cortada dela dizendo, nós temos que fazer alguma coisa. Isso, de nós temos que fazer alguma coisa, foi cortado. Aí nisso, o Ron fala pra ela que achava que ela não gostava da Trelawney. E a Hermione responde que aquele não era o ponto. E então a Hermione diz que gostaria de saber o que o Dumbledore estava tramando, qual era o jogo dele pra permitir isso. E o Harry completa dizendo que também gostaria de saber. Ainda nessa cena, eles estão ali ouvindo, eles começam a ouvir as notícias no rádio. O locutor começa falando ali que o desaparecimento de funcionários do Ministério da Magia não tinha nada a ver com a marca negra conjurada na Copa Mundial de Quadribol. Então a notícia continua falando do aumento da inquietação dos duendes, rumores dos gigantes. Aí depois continua a parte que tá no filme, onde o Fudge fala que achava que tinha a ver com o Sirius Black, tinha certeza que essas coisas tinham a ver com o Sirius Black. Aí tem uma parte que foi cortada do Sirius aparecendo na lareira, dizendo, Fudge, venha me pegar se você for capaz. E já que nós chegamos na cena de Sirius Black na lareira, ela também tem vários picotes. Depois que o Sirius pergunta pro Harry se a Umbridge estava ensinando eles a caçar mestiços, o Harry pergunta do que ele estava falando, e aí a Hermione explica que tinha lido sobre ela e que ela era famosa no Ministério pela crueldade dela contra pessoas mestiças, que ela tinha feito legislação contra lobisomem, que ela tinha limitado o território dos centauros. E aí tem uma outra parte cortada, onde o Harry pergunta o que eles poderiam fazer, e aí o Sirius diz que não sabia, mas que o pai dele, né, o Tiago no caso, não abaixaria a cabeça pra Umbridge. O Sirius sabe como plantar a sementinha, né? Quando os alunos se reúnem no Cabeça de Javali pra fundação da Armada de Dumbledore, a cena já começa com os estudantes lá dentro, só que a cena dos estudantes chegando um a um também foi filmada. O Harry pergunta mais ou menos quantas pessoas iriam, a Hermione fala que algumas poucas, só que aí quando ele vira tem uma galera entrando, e aí ele fala, pô, você chama isso de poucas? Depois que o Harry termina de falar nessa ocasião ali no Cabeça de Javali, ele murmura olhando pra foto da Ordem da Fênix, somos os jovens agora. Só que isso foi cortado. E aí o que eles fizeram? Essa cena foi recriada ali na Sala Precisa, eles meio que substituíram, né? Onde eles ficam na formação parecida com a da foto da Ordem da Fênix original. Na primeira aula da Armada de Dumbledore, o Harry vai ensinar o feitiço Expelliarmus. E então o pentelho do Ernest Macmillan pergunta se aquilo não era básico demais. E aí o Harry responde que esse foi o feitiço que salvou sua vida no ano anterior. Uma cena onde Draco Malfoy está sendo, bem, o Draco Malfoy foi deletada. Ele, o Crabbe e o Goyle estão enchendo o saco, fazendo bullying com um aluno mais novo da Corvinal. E se você reparar ali de cantinho, tá a Luna só olhando. Agora, essa cena deletada aqui vai te quebrar. Meu irmão, se não cai uma lagriminha desse teu olho, pelo menos não encher assim, ó, a bolsinha de lágrima assim, não sei. Quando o Harry vai voltar pra Hogwarts depois das férias de Natal, tem ali uma parte deletada onde ele fala pro Sirius que parecia que eles estavam sempre se despedindo. E aí o Sirius responde
responde que nem sempre seria daquele jeito. O Sirius tinha razão. Eles não iriam mais se despedir porque o Sirius morreu depois disso. Esse foi o último contato dos dois, de um abraço. Contato não, né? Mas foi a despedida deles. Porque depois eles só se viram ali na batalha. Não, ninguém encosta em mim, eu tô muito triste, mano. Na moral. Quando o Hagrid volta da sua missão dos gigantes, a Umbridge vai visitá-lo pra dar o recado que ela era alta inquisidora, que ela tinha substituído o Dumbledore ali, substituído. E aí tem uma parte que foi cortada onde ela fala que o Ministério estava empenhado em eliminar professores insatisfatórios, especialmente os que não tinham sorte com sua linhagem. E aí ela pergunta, confirmando que ele era um meio gigante. E aí o Hagrid responde que não sabia o que isso tinha a ver com a capacidade dele de ensinar. E aí ela responde, não, você não sabe mesmo. Ô molezinha nojenta essa Umbridge. Quando o trio tá ali conversando com o Hagrid depois dessa cena da Umbridge, também tem umas partezinhas que foram cortadas. O Hagrid dá mais detalhes sobre os gigantes, ele fala sobre eles ficarem escondidos nas montanhas. E aí o trio fica perguntando o que tinha acontecido com ele, por que ele tava todo machucado. E aí o Ron fala pra ele, Hagrid, vamos lá, né? Se a gente aparecesse machucado, você não ia querer saber o que aconteceu? Só que aí ele desconversa e começa a dar mais uns detalhes lá sobre a ida dele até tentando fazer amizade com os gigantes, tentando trazer os gigantes pro lado deles. Essa aqui também é uma pena ter sido cortada, mas eu entendo ela ter sido cortada porque ela ia ficar sem sentido. Quando o Harry tá com o Neville na sala precisa, né, depois da Bellatrix escapar, ele fala sobre a Bellatrix ter atacado seus pais, como tem no filme, e aí ele fala, e desde então eles estão como você os viu, né, falando pro Harry sobre o Harry ter visto os pais dele lá no Senmungus. Só que gravaram a cena do Senmungus? Não gravaram. E aí como que os caras me colocam no roteiro essa parte? Não tem... O David Yates, Steve Kloves, David Yates, os caras não encaixa. A cena onde os alunos estão praticando o feitiço do patrono é uma cena muito legal, eu gosto muito dessa cena. Tem ali, né, o ponto alto, que é quando a Umbridge descobre que eles estão ali. Ela também teve uma parte deletada nessa cena, porque o Nigel, que é o menorzinho lá, ele fica de vigia com o mapa do maroto. E aí, quando ele vê a Umbridge e vários pontinhos se aproximando, ele grita o Harry, ele chama a atenção do Harry. Aí o Harry olha e pergunta pra ele o que tava rolando, ele mostrava o mapa falando que tava todo mundo ali se aproximando, e aí ele olha pro lugar que tá faltando alguém e era a Cho Chang, que colocaram a coitada Pob como cagueta no filme aí, que nem é ela que cagueta, né? É a Marietta Edgecombe. A cena onde o trio conhece o Grope também teve umas partes deletadas. O Ron, assustado, fala pro Harry que a colina tava respirando, e então a Hermione fala pro Hagrid, Hagrid, você não fez isso. E aí o Hagrid explica que tinha que ter trazido ele porque os outros gigantes estavam fazendo bullying com ele porque ele era pequeno. E a Hermione olha pra ele e fala, pequeno? E aí o Hagrid explica que ele era meio-irmão dele, que depois que sua mãe abandonou ele e seu pai, ela se envolveu com outro gigante, e aí desse envolvimento nasceu o Grope. E aí o Harry pergunta se esses eram os motivos dos ferimentos do Hagrid, e aí ele concorda. Agora, outra cena que foi um pecado eles terem deletado foi a cena da pior lembrança do Snape, que é no momento ali que o Harry tem acesso às lembranças do Snape, tem a parte da Lilian defendendo o Snape falando que não precisava dela, ela e o Tiago discutindo, e o Snape xingando ela de sangue ruim. Não podia ser deletada essa cena, a gente já não tem nada dos marotos. No terceiro filme cortaram toda a história dos marotos. Aí, no quinto filme que tem os marotos, aparece e mostra eles ali na juventude, vocês me cortam isso? Nossa, não, imperdoável. 1 minuto de silêncio. Depois que Fred e George dão um show de pirofagia, pirofagia é uma palavra que eu não tenho muita maturidade pra pronunciar. Pirofagia é tipo acrobacia com fogo, né? Com fogos, fogo, só que eu não tenho muita maturidade não, porque parece malabarismo e acrobacia com outra coisa. Depois que o Fred e o George dão um verdadeiro show ali, a Umbridge é engolida pelo dragãozão lá, pelo bicho de fogos. Tem uma cena onde o Filch fica soprando a fumacinha do cabelo dela, assim, e, cara, o Filch e a Umbridge, eles se merecem, eles podiam casar, os dois. Tá aí um chip que eu apoio. Não, mentira, o chip que eu mais apoio na saga é Umbridge e Dementador. Imagina o beijo, que lindo. Acho que o Dementador vomita
escrita, não é possível. Essa cena aqui, essa parte aqui também não podia ser deletada, porque buga a galera, tem uma galera que enquanto não lê o livro ou não assiste os vídeos do Caldeirão Furado aqui, não sabe. Mas a cena em que a Umbridge admite que foi ela quem enviou os Dementadores pra atacar o Harry lá no início do ano, lá na rua lá, quando tava o Harry e o Duda. Depois que ela fala ali que o Cornélio não vê, o Cornélio não sente, ela fala que ele nunca tinha imaginado que ela tinha mandado os Dementadores atrás do Harry, que alguém tinha que agir, alguém tinha que ter essa coragem. E aí ela foi lá e fez alguma coisa. Ô molezinha. E aí ela fala que o Harry conseguiu ainda escapar dela, né, porque teve toda aquela audiência, que era aquela burocracia. Só que, not today, Harry. Not today. Hoje ele não ia escapar. E aí a Hermione fala que era pra ele abrir a boca, que não valia a pena outro estudante morrer. E aí tudo isso foi cortado. Mas foi today sim, hein, Umbridge? Foi today porque o Harry escapou de novo. Tem muita cena deletada da Umbridge. Quando ela é atraída pra floresta pelo Harry e pela Hermione, ela percebe que foi enganada e aí ela começa a dar um pitizão assim, falando que Deus sabia que ela tentou disciplinar os alunos e pôr ordem na escola, que ela realmente odiava crianças, que ela fez o melhor pra levar ordem, mas que eles só trouxeram caos pra ela, que olha o estado que ela tava, toda cagada, e ela disse que não aguentava mais, que precisava manter a autoridade, que os fins justificavam os meios, e que ninguém poderia culpá-la, porque cabia a ela resolver a bagunça, que era por um bem maior. A gente já ouviu essa frase de bem maior aí, hein? Mano... Ainda na cena da floresta, quando os centauros vêm pegar a Umbridge, tem uma parte deletada onde eles também iriam pegar o Harry e a Hermione. O Agoro, que era um dos centauros, apontou o arco com a flecha pro Harry e pra Hermione. O Magoriano vai e defende eles ali, dizendo que eles eram jovens, que eles eram potros ainda. E aí o Agoro responde que o Harry já era quase homem. E então o Magoriano fala que eles não iam ser atacados, que eles eram inocentes e que ele cheirava a inocência ainda. Só que aí o Agoro ficou teimando ali que não, que eles eram humanos e tal, e aí ele sai andando ali, sai trotando e... Sai andando, é um centauro, ele sai trotando, né? E aí eles conseguem escapar. Quando os jovens da armada de Dumbledore chegam no Ministério da Magia, tem uma cena onde eles estão parados admirando a fonte dos Irmãos Mágicos. Essa cena foi substituída por eles correndinho ali naquela cena onde eles chegam no Ministério. Antes de entrarem no Salão das Profecias, Harry lidera eles falando que ele iria criar uma distração e que se eles encontrassem os Sirius era pra tirar os Sirius dali da forma mais rápida possível. E aí a Hermione fala, mas e o Voldemort? E se ele aparecer? E aí o Harry responde, deixa o Voldemort comigo. Nó, o moleque tá ousado. Só que aí quando eles chegam lá, o que acontece? O Sirius não tá. E aí tem uma cena que foi deletada do Harry surtando porque o Sirius não tava ali. Ele se recusava a acreditar. No filme é tipo assim, ele não tá ali, aí chega os Comensais da Morte. Não, tem o Harry surtando nessa cena deletada. Ele fica, não, ele tava aqui, eu vi, eu tenho certeza. E aí, tipo, cortaram. Sabe também o que foi cortado e não podia? Neville Longbottom desarmando Bellatrix Lestrange, porque ela chega ali provocando e tal, e aí o Neville mete um Expelliarmus e tira a varinha da Bellatrix. E aí o Lúcio grita pra eles pararem que não era pra ninguém se machucar ali, porque, né, ele queria a profecia. Oh, que da hora teria sido essa cena, hein? Isso aqui é imperdoável. Cortaram muito a batalha do Departamento de Mistérios. Cortaram muito. No filme a gente vê uma cena em que a Luna é derrubada por um Comensal da Morte, aí depois ela acerta ele, beleza? Só que antes disso, tem uma cena em que um Comensal da Morte de longe vê a Luna e atira um jato de fogo nela, só que ele erra por centímetros que pega num outro Comensal da Morte. Então a Luna quase foi de base aí, hein? Outra parte que foi deletada aqui, que eu acho que teria sido bonitinho, é do Ron salvando a Hermione. A Hermione é erguida no ar por um Comensal da Morte, ela começa a gritar, e aí depois acontece um flash de luz que atinge o braço do Ron. Ele é arremessado longe, e a Hermione continua lá, erguida no ar, gritando. Só que aí o Ron aparece e acaba nocauteando o Comensal da Morte, que se choca contra a parede de profecia e começa a cair as prateleiras. E aí, quando a Hermione cai, o Ron pega ela nos braços e diz que era melhor eles continuarem correndo. Olha que bonitinho, que romântico. Depois que a Gina usa aquele reducto poderoso pra caramba e faz tudo desabar, ela vira e fala pro Harry, tem razão, não é como na escola. Repetindo a frase que ele falou lá na armada de Dumbledore, que não era como estar na escola quando enfrentava esses perigos. Coitada, a menina já não tem fala, quando tem eles cortam.
Outra cena que também foi deletada da Gina é no momento em que ela tá correndo ali enquanto as profecias estão caindo, e a Gina tá com o tornozelo quebrado, né? No livro ela pelo menos quebra o tornozelo, e no filme ela tá meio mancando ali, e aí ela cai, e o Harry volta pra pegar ela, pra salvá-la. Olha que galante. A cena onde eles acabam indo na sala de cérebros, onde tem aquele tanque de cérebros, também foi gravada. Apesar dela não estar no roteiro, o Matthew Lewis, que fez o Neville Longbottom, deu uma entrevista falando que eles filmaram muita coisa, mas que foi cortada, que ele queria muito ter visto a cena dos cérebros, mas que infelizmente não tá no filme. Eu também queria ter visto. Depois que Harry entrega a profecia para o Lucius, ele diz simplesmente para que os outros comensais matassem os outros que estavam ali. E aí, quando ele diz isso, o Rony e a Hermione se olham, a Gina e a Luna dão as mãos uma pra outra, e o Neville estufa o peito, tipo, tô pronto. Neville é brabo, hein? Agora, essa cena aqui eu tenho certeza que vocês vão amar que foi cortada. E isso contém muita ironia. Depois que o Sirius dá um socão na boca do Lucius, ele e o Harry se abaixam ali, né, se protegendo dos feitiços. E aí, o Sirius fala pro Harry sair dali, pra ele pegar os outros e ir embora. E o Harry fala que não ia embora, que ele não ia deixar ele ali, que não ia abandonar ele de novo. E aí, tem um diálogo que o Sirius fala o seguinte: a minha vida foi um desperdício. Eu passei 12 anos em Azkaban. Agora, fico mantido naquela casa como um fugitivo. A única coisa boa que me resta é você, Harry. Então não tire isso de mim. O Sirius pegou direto no coração. Aí o Harry concorda e o Harry vai tirar os outros dali e tá arrumando pra ir embora. Ah, e tem um detalhe, o Sirius ainda dizia que os outros precisavam de um líder pro Harry ir lá, né, pro Harry levar, conduzir os outros lá. Só que no filme o Harry tá ali lutando com o Sirius, né? Como isso acontece? Porque a parte em que o Harry volta pra luta também foi deletada. No momento em que o Sirius tá duelando contra o Lucius Malfoy, o Dolohov vem e se junta ali e começa a atacar ele. O Sirius tá levando uma vantagem ali e o Lucius Malfoy provocando ele, dizendo que ele devia ter ficado escondido, que não era pra ele ter saído de casa. E aí o Sirius responde que quando ele acabasse com ele, ele realmente ia ter preferido que ele ficasse escondido. Nossa senhora. E aí nisso tudo tá ali o pau quebrando, o bicho pegando. O Sirius manda uma enxurrada de chamas multicoloridas pra cima do Malfoy. E aí de repente um raio atrás do Sirius e ele desvia e quem tacou foi a Bellatrix. E aí ela ficava atirando os feitiços nele e ele desviando. E então ele grita que ela podia fazer melhor do que aquilo. E aí o Harry vendo o Sirius duelando contra o Dolohov, o Lucius e a Bellatrix, ele fala, não, eu vou voltar. E a Hermione concorda, fala, não, volta lá mesmo. O Sirius ataca a Bellatrix levantando ela no ar e ela fica se contorcendo como se estivesse sendo eletrocutada. Depois o Rookwood também entra na luta. Ou seja, mano, olha isso. Lucius Malfoy, Dolohov, Rookwood e Bellatrix duelando contra o Sirius. E aí, quando o Harry volta ali, o Lucius Malfoy diz que o Voldemort, o Lorde das Trevas, ficaria muito satisfeito, porque seria o fim do Harry Potter e da Ordem da Fênix. Olha, ele quase falou o nome do filme, Harry Potter e a Ordem da Fênix. Agora eu te pergunto, como uma cena dessa é deletada? Como? Em David Yates, como? Você não se ajuda, cara. Sabe outra cena que foi deletada? Imperdoavelmente deletada. Não são só as maldições imperdoáveis, não. Cortar essa cena também é imperdoável. O duelo entre o Sirius e a Bellatrix, porque depois daquela treta deles, ainda teve mais duelo. Um duelo ferrenho. Só que no filme a gente só vê a Bellatrix aparecendo ali e a Avada Kedavra e o Sirius, ó, foi dessa para uma melhor. Depois que a Bellatrix mata o Sirius, também tem uma parte deletada. Essa também é uma das partes que, pra mim, toda essa parte final do Ministério da Magia não podia ter nada cortado, nada. A gente assistiria o filme com 3 horas, não tem problema. O Voldemort, nessa parte, aparece falando que a Bellatrix merecia ser torturada, isso aparece no filme, que o Harry conhecia o feitiço. Só que o que foi cortado foi a Bellatrix implorando pro Voldemort que tinha sido culpa do Animago, Black, que a profecia tinha quebrado por culpa dele. E aí o Voldemort fala pra ela não falar com ele. Tipo assim, don't touch me. E aí então o Dumbledore chega chamando o Harry. Tipo, pro Harry não fazer aquilo, não fazer cruciatus na Bellatrix. E quando o Dumbledore chega, essa parte, vamos falar, galera? Vamos falar todo mundo? Vamos, todo mundo combinar aqui, entrar num consenso? A cena do Dumbledore chegando no Ministério da Magia em Ordem da Fênix é, assim, ele chega na presença, né? Saindo ali da lareirinha, tipo... Não, você tá maluco, isso me arrepia inteiro aqui, ó. Ih, até os pelos do ouvido arrepia. Nessa cena, meu irmão, que ele chega, que ele fala, foi tolice vir aqui essa noite, Tom. Os aurores já estão a caminho. Até lá eu já terei partido e você estará morto. E aí...
começa. Mano, todo o diálogo, tinha um diálogo gigantesco nessa parte que os caras cortaram. O Voldemort falava pro Dumbledore que ele tinha chegado tarde, que o Harry já sabia a verdade. E aí o Harry faz tipo, oxi, que verdade. E o Voldemort diz que o Harry também foi enganado, assim como ele um dia. Esse Voldemort é o espírito do cão, né? Manipulador safado. E aí ele pergunta pro Harry se ele sabia por que o padrinho dele tinha morrido. E aí o Harry grita dizendo que foi porque a Bellatrix matou ele. E aí o Voldemort fala, não, foi por conta do amor. Ou seja, a gente nem pode mais defender as pessoas que a gente ama, segundo o Voldemort, porque a gente tem que deixar morrer, porque o amor é fraco, entendeu? É pros fracos. E aí o Voldemort continua falando ali um monte de besteira, que o Dumbledore ensinou essa besteira de amor, que o amor não existia, que era um conto de fadas. E nisso o Dumbledore só fica, Harry, só chamando o Harry, ele tipo, não ouve esse cara, mas só chamando o Harry. Nessa parte aqui o Voldemort foi certeiro, porque ele falou que o Dumbledore não se importava com o Harry, que ele era uma mera peça de xadrez no jogo contra ele, contra o Voldemort, ou seja, Dumbledore versus Voldemort no tabuleiro de xadrez. E aí o Voldemort dizia que ele oferecia a verdade, embora uma verdade dura, mas o Dumbledore oferecia a ilusão. Essa cena seria muito louca, né? Muito louca, uma pena que foi cortada. Engraçado que eu passo o vídeo inteiro falando, uma pena que essa cena foi cortada. Outra cena que foi cortada também, na verdade é mais um diálogo que foi cortado, é o Dumbledore falando no momento em que o Harry tá possuído pelo Voldemort, pra ele não lutar contra ele, não lutar contra o Voldemort, que ele não poderia vencer por enquanto. Também quando o Harry é possuído, a Ordem da Fênix está presente no átrio, os membros ali, o Lupin, a Tonks, o Moody, só que só tem uma imagem, porque não foi gravado, quer dizer, foi gravado, mas deletaram. Quando o Harry é possuído, também tem umas partezinhas cortadas. A cena mostra o rosto do Dumbledore metade na luz, metade na sombra, tipo, que o Harry tava retomando a consciência, isso tava mostrando. E aí o Harry ouve a voz do Sirius falando que todos temos luz e trevas dentro de nós, o que diferenciava era o lado que a gente escolhia agir. E aí o Harry ouve a voz da Lilian, da mãe dele, falando, por que você o odeia tanto? Naquele momento que ela fala da lembrança, né, com o Snape, com o Tiago. Só que isso se encaixava ali no contexto do Harry pro Voldemort, porque ele odiava tanto. E aí o Harry também ouve partes da profecia e então desmaia. Uma parte também que foi cortada, que eu não gosto que foi cortada, é o Lúcio Malfoy em Azkaban, né? Porque todo mundo queria ver isso. E aí uma cena do Profeta Diário ali, tinha uma foto do Lúcio preso em Azkaban. E além disso tem uma cena do Draco, da reação do Draco. Não a reação, mas como ele tava depois de ter visto tudo isso, de ter visto o que tinha acontecido com o pai dele. Aí ele tá meio cabisbaixo, tristinho, com uma cara meio de quem cheirou uma fralda suja. Outra cena deletada é uma cena da Minerva se recuperando. Essa imagem da Minerva numa cadeira de rodas circulou em vários lugares na internet, ilustrando a notícia de que a atriz Meg Smith lutava contra um câncer enquanto gravava a Ordem da Fênix. Realmente ela lutava contra um câncer, mas ela estava sentada nessa cena, nessa cadeira de rodas. Você pode até reparar que é uma cadeira de rodas toda de madeira, no estilo do filme, porque a Minerva, no livro, né, ela é atacada e ela acaba ficando no Semungos internada. Então essa cena, ela não tá nessa cadeira de roda por conta do câncer, não. Muita gente achava que era por isso, mas não. Isso é uma cena deletada, onde ela tava ali lendo o Profeta Diário e ela tá nessa cadeira de roda. Se ela tivesse numa cadeira de roda, num bastidor, ela tá numa cadeira de roda normal, né? Não numa cadeira de roda toda de madeira, trabalhada ali do mundo bruxo. E aí o Hagrid também tá do lado dela nessa cena, porque os dois tinham sido atacados, né? Outra cena também cortada é o Harry em frente ao Lago Negro, logo depois que eles retornam pra Hogwarts, ele ali de luto pela morte do Sirius, tá todo machucado ainda. Depois o Harry tá ali arrumando o seu malão e outra cena foi deletada, o Ron perguntando se ele tava bem, se ele precisava de ajuda, que a festa já ia começar, e aí o Harry fala, não, tá tranquilo, vai lá, já tô indo já, tá de boa, brigadão, valeu, é nóis. Outra cena deletada foi a do escritório do Dumbledore, aquela cena em que no livro o Harry quebra tudo. Pois é, no filme ela quase aconteceu. Algumas sessões de teste na época falaram que essa cena tava no filme, né? Isso acontece muito com filmes. Mas eu não sei a veracidade disso, né? Não sei se realmente tinha essa cena. Mas tem uma cena deletada onde o Harry entra no escritório, o escritório tá meio vazio assim, meio... Não vazio porque o Dumbledore tá lá, mas o escritório tá meio num clima de luto, sabe? E aí tá a espada de Gryffindor em cima da mesa, o Harry vai lá, olha pro Dumbledore assim, e aí tá um clima meio estranho, porque ele sente meio como se o Dumbledore fosse culpado pela morte do Sirius, assim como ele também se sentia culpado. E
por último, mas não menos importante, a cena deletada em que o Dumbledore conversa com o Harry ali sobre a profecia. É muito mais longa, né? No filme tem até uma conversa razoável entre eles, mas ela era muito mais longa. O Dumbledore pede pro Harry perdoar os erros de um velho, que ele devia ter confiado mais no Harry, contado mais pra ele. E aí o Harry, pela primeira vez, percebe que o Dumbledore não era tão onipresente, onisciente assim, como ele achava. E pela primeira vez ele teve a impressão de que o diretor era realmente um homem velho e estava cansado. E aí o Dumbledore diz que ele agiu exatamente como Voldemort esperava que os tolos que amam agissem. E aí isso dá uma quebrada na tensão e o Harry começa a chorar. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você curtiu o episódio, deixa o like aqui nesse vídeo e deixa o seu comentário aqui pra apoiar o canal. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.